Você, é claro, já conhece o Gilmar Palusa, essa festa muito merecida dada pelo ministro Gilmar Mendes e seu instituto lá em Portugal para que altas autoridades, ministros de Estado, ministros das cortes superiores possam viajar e usufruir do bacalhau português, dos belos e gostosos vinhos europeus. Afinal de contas, eles merecem. Se eles não são os próprios Supremos, eles são amigos do Supremo. E se eles fizessem isso com recursos próprios, é a decisão deles. Mas é claro que isso é custeado pelo seu, pelo meu dinheiro, pelo dinheiro dos pagadores de impostos, com passagens aéreas internacionais, em geral em primeira classe, claro, porque ninguém é de ferro, vejam só, e diárias pagas para que eles possam usufruir desses importantes momentos de celebração, de conciliação, de conversas, ou até mesmo de acordos feitos por baixo dos panos e no sigilo lá na Europa, longe dos holofotes no Brasil. Agora, o que você não sabe, não conhece, é que depois do último Gilmar Palusa, da última edição, o ministro Arthur Lira foi blindado pelo ministro Gilmar Mendes na Operação Hefesto e foi decretado sigilo sobre isso. É claro que não tem nada a ver com as reuniões escondidas que se fazem em Brasília, nos corredores ou ainda nos corredores lá em Portugal, no escurinho lá de Portugal, bem distante dos holofotes aqui do Brasil. Agora, o que será que esse ano vai trazer? O que vai acontecer nessa edição? O que isso tudo revela? Eu vou contar para você e eu espero que essa nova edição do Gilmar Palusa traga alguns efeitos, alguns resultados, mas antes de eu te contar isso, deixa o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para que você possa realmente entender o que acontece no Brasil. Você não perca os nossos conteúdos e análises e a gente possa, mais do que entender, lutar juntos por um Brasil melhor, sem corrupção, sem orgia com dinheiro público. Dá uma olhadinha aqui em quem vai estar lá nessa imagem. Presta atenção aí, vai estar lá não só o Gilmar Mendes, mas 11 ministros do STF, 12 do STJ, 7 do TCU, 5 ministros do TSE. Vai estar lá o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, 11 ministros do governo Lula, 9 governadores de estado. Muita gente, né? E não dá nem pra gente reclamar e pedir uma apuração do TCU, porque vão estar 7 ministros do TCU lá. A quem recorrer? A única coisa que a gente pode fazer hoje é reclamar e gritar com a sua ajuda, e o seu like nos ajuda a colocar a nossa voz, fazer ela chegar mais longe. Começou agora, nessa semana, no dia 26 de junho de 2024, essa nova edição do 12º Fórum Jurídico de Lisboa, como é conhecido formalmente esse evento anual organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, conhecido pela sigla IDP, fundado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Como esse convescote, essa reunião, parece mais com um grande festival de obscenidades protagonizadas pela elite política e econômica do país, ele parece uma grande orgia muito mais do que com um evento jurídico. Em razão disso, ele foi apelidado pelo povão de Gilmar Palusa, uma referência ao Lollapalooza. Presta atenção, não é Lollapalooza. É claro que tem também as orgias com dinheiro público do Lula, comprando aqueles móveis caros, mas eu não estou falando aqui do Lollapalooza. Eu estou falando do Lollapalooza, um evento, uma festividade com cantores, com muita festa, com muita bagunça. E é claro que o povão fez uma analogia aí e decidiu designar esse evento lá em Portugal de Gilmar Palusa. 5 ministros do STF já confirmaram presença. Barroso, Moraes, Zanin, Toffoli, Dino, mas segundo indica ali a própria imagem já publicada, tudo indica que vai estar todo mundo lá. Estarão lá também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o de Goiás, Ronaldo Caiado, vários ministros do governo Lula também agraciarão as terras lusitanas com a sua presença. Além dos senadores e deputados, dentre eles o presidente da Câmara, Arthur Lira, uma figurinha carimbada do Gilmar Palusa. E no ano passado, Lira aproveitava o festival gilmarista e, enquanto isso, a Polícia Federal enviou ao Supremo uma investigação criminal que envolvia o próprio Lira, na Operação Hefesto. Suspeitava-se que mais de 8 milhões de reais teriam sido desviados entre 2019 e 2022 na compra de kits de robótica para mais de 40 municípios de Alagoas. Isso foi feito com verbas e emendas parlamentares enviadas por quem? Pelo próprio Arthur Lira. A imprensa revelou que, dentre as provas colhidas, estavam anotações de valores e pagamentos relacionados a quem? Relacionados a Arthur Lira. No fim das contas, o Gilmar Palusa do ano passado trouxe muito mais alegrias para Lira do que a de comer um bacalhau à portuguesa ao lado da companhia ilustre de Gilmar Mendes,
ou mesmo de desfrutar um bom vinho do Porto durante conversas de bastidores. Isso porque dias depois dessa farra jurídica lá em Lisboa, quando todas as excelências já haviam retornado ao Brasil, o ministro Gilmar Mendes blindou Arthur Lira das investigações da Operação Hefesto. O ministro trancou a investigação, anulou todas as provas e decretou sigilo sobre o caso, e mandou destruir todas as evidências de crimes coletados pela Polícia Federal. Gilmar ordenou ainda que a Polícia Federal devolvesse 4 milhões de reais que foram apreendidos nos cofres de uma empresa de um aliado de Lira. Só que olha só, pasmem, até hoje, ninguém apareceu para reivindicar esse dinheiro. 4 milhões de reais. Vai lá, talvez você queira ir lá e pedir os 4 milhões porque estão sobrando. Ninguém foi lá pedir. Muito provavelmente porque o verdadeiro dono não consegue sequer comprovar a origem desse dinheiro, o que indica ser fruto de corrupção ou de outros crimes. Dá uma olhadinha aí na notícia sobre isso se você não quer acreditar em mim, porque você acha isso muito absurdo, ninguém querer reivindicar os 4 milhões de reais. Olha lá, na coluna da Malu Gaspar, dinheiro esquecido. A Polícia Federal não sabe o que fazer com a fortuna apreendida com o aliado do Lira, porque, afinal de contas, o ministro Gilmar mandou derrubar tudo a investigação, não dá mais para processar, não dá mais para confiscar, e o dinheiro tá lá, parado, sem ter o que fazer. É um pouco parecido com a Lava Jato, né? Depois de derrubar todas as condenações, vai fazer o que com o dinheiro? Talvez tenha que devolver para as pessoas que confessaram os crimes, afinal de contas, está sendo tudo anulado. É um pouco parecido com o que aconteceu aqui. E só para você entender o bastidor disso, o que aconteceu, a razão da anulação, quando você tem uma investigação e você bate numa autoridade com foro privilegiado, você descobre evidências de que ela está envolvida, você manda esse caso lá para o Supremo, e foi o que aconteceu. Só que o ministro Gilmar disse, não, tinha que ter enviado antes, então vou anular tudo. Tinha que ter enviado antes coisa nenhuma, o próprio entendimento do Supremo diz que você só envia quando tem evidência concreta do envolvimento de um ministro. E é claro que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário não se refrearam de enviar, tanto que enviaram no momento apropriado. Só que aí, é claro que sempre dá pra dizer, né? Ah, dava pra ter enviado um pouco antes, eu discordo, e aí derrubar tudo e anular tudo. E é pura coincidência que isso aconteceu depois do Gilmar Palusa no ano passado, quando teve todas as reuniões lá no exterior. É muita coincidência também que o Arthur Lira tá engavetando aquela emenda à Constituição que restringe os poderes do Supremo. É muita coincidência também que Arthur Lira tá engavetando a CPI que coletou assinaturas para investigar os abusos de autoridade praticados pelos ministros do Supremo. É tudo muita coincidência no Brasil. O Brasil é o país das coincidências. E agora, olha isso aí. Agora a Polícia Federal não sabe o que fazer com os 4 milhões de reais. São órfãos de pai e de mãe, sem casa e sem destino. Diferente das altas autoridades brasileiras, que elas têm sim destino. Elas agora vão comparecer em Portugal ao Gilmar Palusa deste ano. Elas têm um destino certo. Contudo, sabe-se lá com quem que os ministros vão se encontrar lá nos corredores da festa gilmarista. Na última edição, os encontros incluíram empresários enrolados na justiça por corrupção. Sabe-se lá quais acordos vão ser firmados, selados ou abençoados pelos deuses do Olimpo lá presentes. O que nós sabemos com certeza é que assim que o Gilmar Palusa acabar, assim que os políticos de toga e aqueles também sem toga estiverem de volta às terras brasileiras, o que a gente sabe é que é quase certo que nós veremos movimentações inéditas na política nacional. E talvez uma ou duas decisões perfeitamente ajustadas de ministros do Supremo que poderão, coincidentemente, mais uma vez, beneficiar os interesses políticos ou blindar novos aliados de investigações incômodas, sejam ou não da Lava Jato. O Gilmar Palusa é mesmo um evento imperdível. Nesta semana eu publiquei um artigo sobre isso, sobre tudo que a gente está conversando aqui, na rede OCP de Comunicação, onde você também pode conferir as análises minhas e de outros colunistas. E não esquece de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário indignado sobre o que você acha desse Gilmar Palusa e sobre o que você espera da edição deste ano.